Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esse é um vídeo da série A Bíblia Como Ela É. Eu vou seguir a sugestão de alguém, o Jairo Freire. Tô com esse óculos porque é o seguinte, a gente depois que passa dos 25, a visão já não é mais a mesma, né? Então vamos lá, o Jairo Freire. Tamo junto, velho. Ainda não vi ninguém falar sobre Gideão, que matou numa noite mais de 150 mil com apenas 30 homens. Abraço. Na verdade foram 300 homens. Bom, eu vou ler essa história, tirar isso aqui. Eu gostei da sua sugestão, Jairo. E eu vou fazer esse vídeo exatamente sobre isso, sobre Gideão, que o nome dele era outro ali, depois eu vou ler ali pra você. Então, antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu quero pedir pra vocês que não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam no meu canal, curtam a minha página A Bíblia Como Ela É. Eu vou deixar meu Instagram aqui, do Tom Gabriel, se alguém quiser me seguir ali. De vez em quando eu posto alguma coisa ali de música e tal, música minha, música boa inclusive, e... Porra, modéstia aqui é foda. Então tá. Eu não tô conseguindo rir, sabe? Cara, esse bigode. Isso aqui é meu disfarce. Faz tempo que eu não falo sobre isso. É que eu comecei fazendo esse vídeo, sabe? E pensei assim, porra, muitos cristãos vão ver meus vídeos. Então eu tenho que me disfarçar, porque vai que algum me reconhece na rua aí, né? Então, você sabe, com essa turma aí você não pode brincar, né? Então vamos lá. Daqui uns dias eu vou começar a fazer uns hangout, talvez hangout ou umas lives aí. E aí eu vou avisar pra vocês seguir aí, beleza? Eu fiz só um teste, ficou maravilha. Aí tem também, eu quero só frisar aqui antes de começar o vídeo. Deixa eu colocar o óculos agora. Sandra Almeida falou: Ailton, meu esposo está pedindo para você explicar sobre o livro do Números 31 no seu ponto de vista, ok? Sandra Almeida, eu até, desculpe, não respondi naquele dia, que quando eu vi já tinha terminado ali, que eu estava fazendo um teste, né? Mas eu vou falar assim, aliás eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Eu até estava fazendo lá, quando estava passando a novela Os 10 Mandamentos, eu ia seguindo ali, aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Mas falei isso em outros vídeos também, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Vai demorar um pouquinho, que eu tenho outras para postar aí, né? Para gravar ainda, inclusive. Só que aqui em casa é o seguinte, eu moro num apartamento desse tamanho. Aí quando a dona encrenca tá aqui é meio complicado gravar, sabe? Porque segundo ela faço uma bagunça. Não, na verdade faz mesmo. E aí tem umas coisas que tem que montar e por aí vai. Mas eu gravar essa semana alguma coisa, eu vou começar a postar aí. Aí eu vou fazer um vídeo só sobre Números 31, que é muito legal aquilo ali, sabe? Se você for fazer assim um exege, eu acho que é isso mesmo que fala, né? Fica bacana para compreender, assim como eu vou fazer nesse vídeo que eu vou começar agora. Bom, vamos falar sobre Juízes 7. Gideão. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão. Você vê que o nome dele já não era aquele. A Bíblia tem muito disso, sabe? Zípora era Sépora. A mulher de Abraão mudou o nome. Jacó passou a chamar Israel depois que ele bateu em Deus. Por aí vai. E aqui, de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Orad. O acampamento de Midian estava ao norte deles no vale, perto do Monte Moré. Antes de dar sequência ali, é o seguinte: você vai acompanhar a Bíblia, se você ler Números, Juízes, Deuteronômio, tem uns livros ali que você vai ver que Midian, os midianitas e os amalequitas, eles foram exterminados várias vezes. Tipo assim, Davi foi lá, acabou com os amalequitas, depois foi lá, tirou o prepúcio dos amalequitas, depois foi lá, matou os amalequitas, depois Salomão matou os amalequitas, acabou, sabe? É uma perseguição que eu vou te contar, mas vamos voltar aqui. Essa história aqui é muito engraçada, sabe? Vai acompanhando. Eu vou lendo ali e vou deixando aqui. Deixa eu ver aqui de qual lado. Não, aqui tem o cantinho da TV ali, vai te atrapalhar. Deixa aqui, em qualquer lugar essa porra. Então vamos lá. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Pô, eu queria fazer isso. Deus falando, sabe? Qualquer hora eu vou montar alguma coisa nesse sentido. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Você entendeu isso aqui? Gibeon ia para lá enfrentar os midianitas.
midianitas, né? Matar um monte de gente. Só que Deus falou assim, poxa, você tem homem demais. Desse jeito, Israel não vai se orgulhar de mim. Eu vou entregar eles nas suas mãos, mas aí Israel não vai se orgulhar de mim. Deus queria que Israel se orgulhasse dele. E aí veja a trama, o que Deus fez. Vai acompanhando. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000 para lutar contra os midianitas. E o que Deus disse? Vamos lá. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Não, parecendo música dessas aí que vocês sabem qual que é. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber água. Cara, mas Deus tinha tempo pra caramba, né? Pô, mandar os caras beber água, aqueles que beber igual um cachorro, assim, ó. Era pra separar eles dos outros, os que se ajoelhar. Quer beber água no rio, né? Você chega lá, tem que abaixar, ajoelhar. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens, todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Bom, gente, vamos só fazer uma pausinha aqui. Deus, ele tinha o costume de entregar nas mãos, sabe, do cara. Então, porra, pra que lutar se ele ia entregar na mão? Não era melhor só fazer, os caras caírem mortos? E ele fazia todo esse ritual, sabe? E a minha glória, né? E onde é que eu entro nessa aí, né? O povo não vão se orgulhar de mim, então vamos separar. Aí pede para aqueles que tiver com medo ir embora para casa. Aí 22.000 homens... Cara, será que tinha 22.000 homens com medo de ir pra guerra? Quiseram voltar pra casa? Bom, ali tinha. Voltaram, aí sobrou 10.000, mas Deus falou assim, não, porra, eles ainda vão achar que eu sou um frouxo, que eu vou entregar os caras na mão de 10.000, até muita gente ainda. Aí vai lá, manda os caras beber água, aquele que beber igual o cachorro, é os que vão. Segue aí a história. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Presta atenção. Esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Veja bem, a história é mal contada. Deixa eu tomar um golinho disso aqui. Eles ficaram com as trombetas e com mantimentos, ou seja, tinha 10.000 pessoas. Ficaram 300, então foram 9.700. Eles ficaram com 9.700 trombetas para 300 homens. Você não acha que a história tá mal contada aí? Nós que não somos ateus, nós acreditamos nessa porra do jeito que vier ali, a gente engole e pronto, sabe? Mas os ateus não acreditam nessa história, né? Vamos lá. Assim, e as provisões. Aí, ou seja, 300 pessoas iam comer com as provisões de 10.000 pessoas. Você vai ver que no decorrer da história que ela não é só isso, que ela é mal contada só nessa parte. Ela tem muito mais coisa mal contada ali. Vamos seguindo. Essa história é muito bonita. Eu peço a vocês que continuem seguindo aí. Não vai pular para frente lá, não. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Porra, é uma história muito bonita, vamos lá. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar seus camelos. Ou seja, aqueles 300 homens iam enfrentar um número de pessoas. Você viu ali, como nuvens de gafanhotos. Vamos seguindo aqui. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho ao amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele.
Porra, você viu a estratégia de Deus? Mandou o cara ir lá pra sondar, né? O cara chegou e ficou escutando. Aí escutou o cara falando: ah, cara, eu sonhei que veio uma pão, né? Veio aqui, rolou e acabou com o acampamento. O outro falou assim: já sei, Deus entregou nós na mão do Gideão. Aí os caras escutaram aquilo, aí tiveram a certeza, né? Que Deus tinha mesmo entregado. Deus era foda. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Ele falou: ai Deus, eu te adoro. Cara, esse esquema de adorar é esquisito. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Porra, mas já não era isso que estava combinado desde o começo? Bom, dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Isso é Gideão dizendo lá para eles. Bom, vocês estão acompanhando aí, né? Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias, que eram 300 homens, tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Sabe? Aquele grito de guerra: a espada pelo Senhor. Isso dá para entender assim, Deus metido numa guerra e o cara empunhando uma espada para matar a gente em nome dele? É o que conta aqui. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita na direção de Zerará, fronteira, blá 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 blá. Pronto. Ou seja, Deus fez os homens se voltarem contra si e começar a se matar, o próprio povo lá. É o que eu entendi aqui. Então, pra que mandar Gideão? Só pra ele assumir que foi ele que fez a porra toda, que entregou os caras na mão deles? Então não precisava nem 300 homens, porra, já que eram os caras que iam se matar? Não, mas alguns fugiram. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Os israelitas de Naftali, de Asser, de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Ah, tá. Esses 300 foram ali só para fazer aquela fuzueira toda, mas depois foram convocados os israelitas de Naftali, de Asser e de todo o Manassés. Tá, beleza. Gideão enviou mensageiro a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará. Ou seja, os 300 homens, era só Deus querendo fazer uma média, né? Porque você viu que os homens se mataram entre si, alguns fugiram e chamou o resto tudo lá, o povo. Você não vê que a história é mal contada? Então, e esses 300 homens? Não era para eles matar os caras para Deus levar a fama? Não é? E depois já começaram a chamar a gente tribo de Efraim, de não sei das quantas, não é? Vamos seguindo a história. Eles prenderam 2 líderes, midianitas, hebreus, lá, mataram não sei quem, e depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Vamos para Juízes 8. Então você vê que a história, ela começa mal contada, Deus fazendo aquela gambiarra toda, né, a maracutaia ali, para mandar só 300 homens, depois os 300 homens acabaram não matando ninguém porque se mataram entre si, os que fugiram chamaram tribo de todo lado para acabar de matar. Vamos seguindo ali, eu vou colocando aqui para vocês seguindo comigo. Você só não vai poder me acompanhar nessa, né, porque essa aqui é só minha. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando ia lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, respondeu-lhes: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição e chegaram ao Jordão e o atravessaram. Presta atenção nessa história. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeeba e Zalmuna.
Vocês entenderam? Porra, os 300 tinha ficado com a comida de 10.000 homens, as provisões. E agora eles chegaram ali no lugar pedindo comida. Ué, o que eles fizeram com essa comida? Eles desperdiçaram, enfiaram no cu? Porque, não é? Porra, a comida dos caras, 9.700 homens foram embora e deixaram provisões ali. E eles pedindo comida pros outros? Não, mas veja só a bondade, né, dessa turma. Como esse povo escolhido por Deus tinha um senso de humanidade, fila da puta, fudido de bom. Veja só, vamos seguindo ali. Daí os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Ou seja, já que o cara negou, né, a comida, ainda tirou uma onda com a cara dele, a resposta vinha certo. Quando o Senhor entregasse os caras na mão deles, né, que era o Senhor que ia entregar os caras na mão deles, aí ele ia voltar lá e ia rasgar os caras com espinho. E vai escutando essa história, porque ele voltou. Vai por mim, ele voltou. Segundo esse livro que nós acreditamos, ele voltou. Tá. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel. Mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel, ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ou seja, os caras negaram e falaram: pô, por que você não prendeu os caras ainda? Eu vou te dar a comida, por quê? Aí ele falou: então tá, quando eu voltar, vou destruir essa porra toda aqui. E vai escutando, que ele voltou. Ora, Zeba e Zalmuna, cara, eu falei Zalmuna, é o óculos, sabe? Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Esses foram todos os que sobraram dos exércitos do povo que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Bom, Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Nobá e Jogbeá e atacou de surpresa o exército, ou seja, na covardia. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou à batalha pela subida de Heres. Ele capturou o jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote. Ah, sim, isso ele já estava voltando. Foi lá, acabou com a festa, né? Matou a galera que tava querendo matar ali em nome do Deus dele. Daí ele voltou, capturou um jovem de Sucote, daquele lugar lá onde o cara negou a comida, interrogou o jovem, escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, por que deveríamos dar pão a vossos homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Ele veio mesmo rasgando a cara. Porra, cara, você imagina esse tipo de tortura? Naquela época, então, não tinha cadeira elétrica, né? Não tinha aqueles que a igreja católica usava lá, partia os caras no meio assim, queimar na fogueira santa, então eles ficavam com espinho, né? Rasgando a carne dos caras. Bom, derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Ou seja, porque os caras negaram, ele foi lá e lembra que ele falou, né? Que ia derrubar a fortaleza lá. Ele derrubou e matou os homens daquela cidade. Ou seja, exterminou a cidade. Quando fala homens, pode ter certeza que mulher e criança entrou também junto. Mas tudo bem, o cara era um homem de Deus. E Deus já tinha prometido as coisas tudo na mão deles. Mas vamos seguindo aqui a história. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, respondeu. Cada um tinha um porte de um príncipe. Cara, essa história é muito bacana. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e disse-lhe: mate-os, Jeter. Porém teve medo e não desembainhou a sua espada, pois era muito jovem. Sabe aquela história do cara chegar aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, meu filho, vem cá, mata ele. Você já viu essa situação, já viu alguma história nessa situação, né? É uma coisa muito fria, assim, muito covarde, eu acho, sabe? Meu filho, vem cá, mata o cara aqui. Eu falei: não, pai, não. Mata, rapaz, mata. Não, pai, não. Tá bom, então deixa aí que eu mesmo vou matar. Tá. Aí mais Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo, isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles.
Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos liberou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhe faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de ouro, um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brinco. Veja bem essa história aqui, para você que fala que é viado quem usa brinco, que não sei o que, principalmente cristão, que é cheio de rotular as pessoas. Aqui ó, os ismaelitas, que era o povo bom ali, da galera de Deus, do Deus deles, costumavam usar brincos de ouro, entenderam? Então eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam a capa e cada homem jogou sobre ela um brinco, tirando de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Os camelos também usavam colares, entenderam? Bom, e os absurdos não param por aí. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou. Bom pessoal, vamos continuar aqui. Eu tava gravando, eu tinha gravado tudinho já. E aí quando eu fui ver, tava apagada a porra da câmera lá. Acho que encheu o cartão de memória. Sei lá, deu um BO ali que eu fui ver. Já tinha gravado, mas um monte. Acho que dava uns 10 minutos ou mais lá pra frente. Agora eu não sei se eu vou ter pique pra gravar de novo. Mas vamos continuar aqui então. Gideon usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou na sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Quer dizer, o povo acabou de ser abençoado ali e tal, e Gideão fez aquele coisa de ouro e colocou lá e já se prostituíram. Então era um povo muito mal escolhido, né? Esse povo que Deus, suposto Deus dos hebreus, escolheu para ele, né? O povo, cara, Deus dava tudo na mão deles, dava os inimigos tudo lá, eles matavam, faziam o caralho e tudo, e de repente ele se prostituía. Lembrando bem que é o seguinte: o que é prostituir? Para mim prostituir é mulher vender o corpo, ou homens, sei lá, vender o corpo. Para mim prostituição é isso. Mas na Bíblia, eu queria levar o pé da letra, mas eu acredito que ele talvez seja... se corromperam, sabe? Alguma coisa assim, deve ser algum erro de tradução, sei lá. Porque prostituir, toda Israel se prostituiu, começaram a vender o corpo, não acredito, sabe? Mas então vamos seguir ali, que ainda tem um pouquinho de história aqui que é bacana, tá? Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Arrematando a história ali, né? Jerubaal, que é Gideão, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos eles gerados por ele. Todos gerados por ele. Veja bem, ele teve 70 filhos e todos foram gerados por ele. Tinha outra maneira de ter 70 filhos sem ter sido gerado por ele? Tinha, podia ser filho adotivo, né? Mas todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Que mulher naquela época era um objeto, né, para reprodução. Era como você falar: eu tenho... O que você tem? Eu tenho uma fábrica de sabão, né? Vou produzir sabão. E você tem uma fábrica de filho. Eu tenho algumas fábricas de filho, tem várias mulheres para reproduzir. Ou como você criar gado, era mais ou menos isso. Sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins. Baalins de repente sejam seguidores do deus Baal. Cultuando-os, ergueram Baal Berite como seu deus. Ou seja, era um povo muito filho da puta também, né? Porque, pô, Deus dava os inimigos na mão deles, fazia de tudo. Deus escolheu eles. Fazia aquelas coisas boas, ah, meu Deus, obrigado. Deus virava as costas e ele já estava adorando outros deuses. Quer dizer, o que esses outros deuses tinham de atração que era melhor do que o Deus deles, né? E parece que era, né? Porque a adoração que eles tinham pelo próprio Deus era só ali na base da pressão. Você me ama, sabe? Ali, porque se afrouxasse a rédea um pouquinho, eles faziam. Você não vê Arão na história lá? Deus virou as costas, Moisés saiu pra lá um pouquinho, Arão foi e fez um bezerro de ouro pros caras adorar. Tomaram uma fumada de Deus. Eita lasqueira, vamos lá. Não se lembraram do seu Deus que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos.
em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel, que confirma o que eu disse, né? Eles não se lembraram do Senhor seu Deus. Tipo, eles esqueciam muito rápido, sabe? E Deus é ali, sabe? Esse livro é muito bom, esse livro é muito complicado, mas é bom, sabe? Mas então é o seguinte, vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, compartilharem aí, ver o seu amigo lá, falou, amigo, escreve ali. Eu tenho minha página Bíblia como ela é, tá aqui embaixo. Não sei se vocês repararam, eu mudei o nome do canal, coloquei o meu nome ali, Ailton. Eu ia colocar Tom, mas coloquei Ailton, a Bíblia como ela é, para se identificar mais com os conteúdos, né? Porque a princípio esse canal era para diversidade, na verdade ainda é, mas com esse nome dá para fazer qualquer coisa. Deus matava muito. Não, com esse nome dá para fazer muita coisa. Então tá, se inscreva no meu canal. Assim, lembrando para vocês, até comentei isso no outro vídeo, tô comentando agora, vou começar uma nova série de vídeos, que eu não sei o nome ainda, vai ser talvez As Peripécias de Deus, ou Deus no País das Maravilhas, as aventuras de Deus na cidade de Thor, Deus, as proezas de Deus, uma coisa assim, onde o próprio Deus vai contar a sua história, sabe, trechos, né, das suas passagens, porque a Bíblia, você sabe, é um livro dessa grossura, e ele tem muita história, e Deus, com toda a sua bondade, sua misericordiosidade, existe essa palavra, tô igual o Rogério Magri, então Deus, com toda a sua bondade, sua benevolência, ele vai contar essas histórias, né, pra você, vai ser muito engraçado, vai ser muito bacana. Entre essas histórias eu poderia dizer o que? Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló ali, Deus contando como é que aconteceu tudo, como é que ele exterminou aquela cidade, a Arca de Noé, como é que ele mandou fazer, por que ele amaldiçoou aquele cara lá, não foi ele, foi Noé, sei lá, vai ser legal, ele contando assim, vai ser bem bacana, né, ainda mais com aquela bondade dele, tá? Com toda aquela benevolência dele, vai ser muito bacana, espero contar com vocês ali. E tá, vou gravando mais vídeos, espero que vocês me perdoem pela demora aí, mas da agora pra frente eu pretendo postar vídeo com uma frequência maior, sabe, vou fazer uns hangouts também, umas lives, eu fiz um com Rivanildo Menezes do canal Originais Grego da Bíblia, foi muito bacana, de repente vamos fazer um outro aí, e eu vou fazer umas lives eu aqui sozinho, eu fiz esse dia, gostei pra caramba, eu gostei de fazer. Então é isso aí, convido todos vocês. Então tá, pessoal, por hoje é só, fiquem com os deuses, um grande abraço, beijo.